Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o Timão porque tem novidades sobre o intermediário da patrocinadora Master e que gera cada vez mais desconfiança. O clube inclusive se pronunciou e eu vou te explicar direitinho essa história para não ficar dúvida, tá bom? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal? Você já se inscreveu no canal? Bora se inscrever pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Tem conteúdos diários aqui, você sabe. O like no vídeo também me ajuda. Bora? Gente, uma informação que caiu como uma bomba e que traz novidades sobre o tal intermediário da patrocinadora Master, uma casa de apostas, né, que patrocina o Corinthians e que resultou no maior patrocínio da história do futebol brasileiro, da América Latina, inclusive, os 360 milhões de reais. Pois bem, o grande problema é que o Juca Kfouri soltou uma notícia nesta segunda-feira que causa uma bomba nos bastidores corintianos, porque o intermediário dessa patrocinadora, que não existia segundo o Rubão, o ex-diretor de futebol, e que apareceu durante o processo do anúncio e que inclusive gerou racha entre as partes, que gerou a saída do Rubão, do departamento de futebol, gerando uma espécie de oposição interna. O Rubão e o Augusto Melo racharam por conta dessa discordância, porque o Augusto vem com a proposta, o Rubão pergunta se tem um intermediário, segundo a versão do Rubão. Não existia um intermediário, de repente aparece um intermediário, o Rubão desconfia e a partir dali a relação de confiança nunca foi a mesma. Entre outras situações, o Rubão acaba saindo destituído do cargo e se torna uma oposição ao Augusto Melo, inclusive dando entrevistas falando sobre muitas questões que ele não entende. O Chicão, sendo um funcionário do departamento de futebol, na opinião do Rubão, uma pessoa que não é benquista por vários lá dentro. Não conheço o Chicão, não conheço o Rubão, estou dando a versão do Rubão. O Sérgio Moura, que é o diretor ou superintendente de marketing, né, que segundo o Rubão ajudou na campanha do Carlos Miguel Aidar a candidatura à presidência do São Paulo, se envolveu na política do São Paulo, que era São Paulino. O Sérgio Moura já negou isso, foi no Alambrado Alvinegro lá, disse que ia fazer até tatuagem do Corinthians, enfim, que sempre foi corintiano e tudo mais. Pois bem, e aí o intermediário aparece. O intermediário aparece na notícia do Juca Kfouri com 2 depósitos de 700 mil reais no intervalo de 3 dias, ou seja, 1 milhão e 400 mil. Porque esse intermediário, a gente está falando de cifras muito altas, tá? A gente está falando de 360 milhões o contrato inteiro. Esse intermediário, por, digamos, facilitar a negociação, indicar a empresa, muitas vezes fazer toda a aproximação das partes e tal, isso é muito comum no mercado financeiro, no mercado de patrocínios e tudo mais, você angariar uma parte, você ter uma comissão que representa 7% do valor total. É um valor menos de 10%. É uma comissão alta pelos valores envolvidos? Sim, mas 7%. Inclusive o Corinthians se defende dessa maneira, dizendo que isso é muito praxe no mercado e que está dentro de valores estabelecidos e combinados desde o início. Esses 7% representam 25 milhões de reais. Esse é o fato. É muito dinheiro, mesmo para uma comissão é muito dinheiro. Isso, obviamente, nos 36 meses do contrato, né? O que resulta num 700 mil mensal. Só que tem 2 depósitos no intervalo de 3 dias, o que eu imagino que tenha sido uma luvas, né? Ou são 36 parcelas, né? Daqui a pouco adiantou uma ou outra, pagou 700 mil, daqui 3 dias pagou mais 700 mil. A desconfiança é porque foi num período em que os salários estavam atrasados, alguns vencimentos estavam atrasados, muitas cobranças estavam acontecendo, mas houve uma operação para pagar esse intermediário. O grande problema é justamente o intermediário. Vamos lá. A empresa intermediária é a Rede Social Media Design Limitada. Rede Social Media Design Limitada. Esses pagamentos que eu falei para vocês, de 700 mil aqui, mais 700 mil ali depois de 3 dias, eles foram feitos sem o conhecimento do diretor financeiro Rosalá Santoro, que estava em viagem.
aí já tem uma coisinha errada, né? O Marcelo Mariano, diretor administrativo, foi o responsável por fazer essa transação. Mesmo quando o clube dependia de outras questões financeiras, tá? Ele se prontificou a fazer esses depósitos. Só que aí, parte desse montante, dos 700 mil aqui, 700 mil ali, totalizando 1.400.000 reais, foi repassado, parte desse montante foi repassado pela rede social lá, a outra empresa, Nelway Soluções Integradas em Serviços Limitada. Os envios via Pix de 25 de março, 580 mil reais, 26 de março, 462 mil reais. Essa Nelway tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, que não sabe nada a respeito disso. Que simplesmente é uma moradora de Peruíbe, em São Paulo, que vive numa casa simples e que se assustou com o caso, porque ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ou seja, nesse caso específico, é uma pessoa que está sendo usada, né? Eu posso chegar a essa conclusão. Como é que uma pessoa é sócia de uma empresa sem saber? Como que essa empresa está no nome dessa pessoa que não faz a menor ideia do que se trata? Tem coisa errada aí. Só que aí, o dono, o sócio dono da rede social, que é a primeira, que é a intermediária, é o Alex Cassundé. O Alex Cassundé, você sabe, ele ajudou na campanha do Augusto Melo. Então você tem um cara e que é ligado, indicado, né, pelo Sérgio Moura, o superintendente de marketing. Então você tem um cara que é dono da empresa, que recebeu um montante por ser intermediário, que ajudou na campanha do Augusto Melo. Essas relações, elas estão, no mínimo, mal explicadas. A Nelway também, tem outro detalhe, ela tem um endereço registrado na Avenida Paulista, número... só pode ser sacanagem, né? Número 171, 171, no 4º andar. Lá existe um espaço de coworking, que é aquelas salas, né, que as pessoas alugam para fazer para pequenas empresas, né, ou para fazer trabalhos home office, né, no caso, enfim, em alguns espaços e tal. Só que, segundo a recepcionista, ninguém da empresa frequenta esse espaço. Então, uma empresa meio... Lembram da Tausa? Começa a cheirar mal, sabe? O Corinthians se manifestou, dizendo que já reconheceu que houve um intermediário, que isso é muito comum. O intermediador foi o Alex Cassundé. Ele vai receber 25 milhões, a empresa dele vai receber 25 milhões, o valor que representa 7% do montante. Só que no momento em que a empresa recebe esses 700 mil reais, por exemplo, segundo o Juca Kfouri, o saldo na conta ficou positivo em 697 mil e alguns quebrados. Ou seja, os caras estavam com 3 mil negativo lá. Não é uma empresa, o que isso quer dizer? Não é uma empresa que costuma operar com grandes valores. Inclusive, se você pegar o balanço financeiro dela, ela não tem um capital muito grande. Então, é meio diferente. Eu estou tendo todo cuidado aqui com os termos, né, para não fazer nenhum tipo de ilação, só estou trazendo a notícia à tona e, obviamente, da estranheza do fato, de todas essas ligações reveladas pelo Juca Kfouri, que, segundo ele, tem todos os documentos comprovados a respeito disso, e que gera todo um desconforto e aumenta a panela de pressão de uma oposição contra o Augusto Melo, que vai precisar se explicar. Porque se isso for a fundo, gente, se isso for sair, inclusive, da esfera esportiva, se isso for para o Ministério Público e esse rastro financeiro, colocando bem na condicional aqui, tá, gente? Se esse rastro financeiro ele for de alguma forma ligado ao presidente ou aos dirigentes corintianos, isso é caso de derrubar todo mundo. É caso de impeachment e de derrubar todo mundo, se tudo isso for comprovado. Porque é muito comum isso, infelizmente, na corrupção, você utilizar laranjas, você utilizar pessoas que não são necessariamente as pessoas que sabem da situação para emprestar um CPF, um nome, para
responder por algumas operações, quando na verdade quem está se beneficiando disso são outras pessoas que conseguem desviar o rastro desse dinheiro para não declarar para a Receita Federal e poder, enfim, embolsar uma grande quantia. É um assunto complexo, chato, mas que assim causa consequências políticas no clube. É isso que vocês precisam saber. Gera consequências políticas de desgaste, de oposição, de transtorno e que vai exigir de Augusto Melo e do seu staff uma resposta. Porque se deixar isso, enfim, se alastrar, se isso sair da esfera esportiva, se a investigação descobrir coisas mais graves, bom, aí o problema vai ser muito maior para o Corinthians e vai envolver, obviamente, figuras muito grandes do alto escalão e com um impacto direto, né, no comando do clube. Então, a gente precisa estar atento a isso. Meu Deus do céu, ô Corinthians, hein? De tédio, o torcedor não morre, o jornalista também não, porque todo dia uma notícia diferente. Vamos aguardar, eu trago mais informações, evidentemente, assim que as coisas forem surgindo. E tentei resumir e traduzir para vocês de uma maneira que vocês entendam a gravidade do assunto e do porquê isso é importante a gente falar. Porque é um assunto bem detalhista, complexo, minucioso, mas a gente precisa trazer informação, né? Não tem jeito. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!